Bom, vamos fazer agora aqui a questão 4. Log de 1 nono na base 3. Quer que eu calcule isso? Então, quer que eu descubra qual é o logaritmo? Vou chamar de x. E vamos aqui utilizar a exponencial. 3 elevado a x igual a 1 nono. Essa questão aqui, ela já fica um pouquinho mais chata de a gente calcular pensando no expoente, tá? Então eu vou dividir isso aqui em duas estratégias. Primeira estratégia, que era a estratégia passada, né? A gente conseguir saber qual potência de 3 vai dar 1 nono, né? E pelo nosso estudo de potências, a gente sabe aqui que 3 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 1, isso é 3. 3 elevado a 2, isso é 3 vezes 3, que é 9, né? E onde é que está um nono aqui, certo? O nono, ele é um número que ele é menor que 1, né? Se a gente fazer a divisão, 1 nono. Para transformar esse 1 maior que 9, eu coloco 0, vírgula. Agora você já pode colocar o 0 do lado, é 10. Isso dá 1, que dá 9. O resto é 1, né? Coloco o 0 do lado. Então isso aqui é uma dízima periódica. É o 0,111, né? Pode botar a barrinha aqui representando em cima do 1. Então, esse número aqui ele é menor que 1, né? Ele está entre 0 e 1. Então, o expoente nulo já dá 1. O expoente 1 já dá 3. Então, dá para ver que o 1 nono, o resultado 1 nono aqui, 3 elevado a algum número igual a 1 nono, esse cara é negativo, tá? Tem que ser negativo, porque o nulo já é maior que 1 nono, o nulo já é 1, né? Então eu tenho que diminuir, tem que ser menor que 0, então é negativo. Então aqui fazendo essa análise inicial, eu já percebo que x é um número negativo. A gente ainda não trabalhou aqui com expoentes negativos, tá certo? Bom, né, acho que o seu primeiro chute então seria o menos 1, né? Quanto é que é 3 na menos 1? Será que é um nono? Vamos pensar. Tá aqui a flechinha. 3 elevado a menos 1. Bom, a gente consegue calcular isso aqui, né? Só que a gente tem que lembrar o que significa menos 1. O menos 1 no expoente, né? Ele significa inverso. Tu vai ter que inverter a base. Inverter o 3. Tá certo? Como é que faz para inverter o 3? Bom, agora relembrando inversão, né? É muito fácil a gente inverter números fracionários. Por exemplo, um quarto. Para eu inverter um quarto, para eu inverter, a gente só troca de posição os dois caras, o numerador e o denominador. Tá certo? O 4 vai para cima e o 1 vai para baixo. 4 sobre 1, que é 4. Então, o inverso de um quarto é 4. O inverso de 3 quartos, o inverso, troca de posição, denominador vai para cima, numerador vai para baixo. Esse aqui é o 4 terços. Tá certo? Isso é inverter. Só que na matemática, essa flechinha com inverte, isso aqui tem um símbolo, tá? Então, em vez de escrever isso aqui, eu escrevo assim, ó. Escrever a mesma coisa, ó. Essa lógica aqui eu vou escrever aqui em cima. 1 quarto elevado na menos 1 é igual a 4. Tá certo? Então, quando eu coloco menos 1 em cima, eu quero que tu inverta a base. Qual é o inverso de 1 quarto? É 4. Que é a mesma coisa. Em vez de usar esse símbolo aqui, flechinha, e inverte, aqui escrito, eu pego 3 quartos, elevo a menos 1. Quando eu elevo a menos 1, o significado é inverta a base. Troca de posição os dois números. 4 terços. Então, o inverso de 3 quartos é 4 terços. 3 quartos elevado a menos 1 é 4 terços. Então, aqui ele está pedindo para tu inverter. Qual é o inverso de 3?
Daí vem a pergunta, né? Tá, professor, mas 3 não é número fracionário, né? Não tem como eu trocar de posição aqui dois números, porque o 3 não tem dois números aqui, é só um número. Então tu vai ter que transformar o 3 em um número fracionário. E é bem fácil. Vou transformar o 7 em um número fracionário. Para transformar um 7 em um número fracionário, você já sabe. É só pegar ele e colocar sobre 1. Tá certo? 7 é igual a 7 sobre 1. Qual é o inverso de 7, então? 7 elevado a menos 1. Bom, eu sei que 7 é a mesma coisa que 7 sobre 1. E agora eu sei que é um número fracionário, então é só trocar os dois de posição. 1 vai para cima, um 7 vai para baixo. 1 sétimo. Então 7 elevado a menos 1 é 1 sétimo. Qual é a ideia aqui? Transforma o 7 em número fracionário. 7 é a mesma coisa que 7 sobre 1. E agora que isso aqui é um número fracionário, troca os dois de posição. Denominador para cima, numerador para baixo. 1 sétimo. Ou seja, 3 na menos 1 é a mesma coisa que 3 sobre 1 na menos 1. E agora eu vou inverter a base. 1 para cima, 3 para baixo, 1 terço. Então, o teu primeiro chute aqui de número negativo, que seria o menos 1, né? 3 elevado a menos 1 é 1 terço. Um terço ele já está perto de 1 nono, né? Ele é um pouquinho maior. Então, olha, nessa lógica aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar isso aqui. Quase. Estou aqui para baixo. Então, aqui, o teu próximo chute, né? A tua próxima estimativa seria o 3 na menos 2. 3 na menos 2, né? Bom, como é que tu calcularia isso aqui? Daí teria que pensar, né, que usando já a propriedade de potências, que menos 2 é a mesma coisa que 2 vezes menos 1. Isso aqui é uma propriedade de potências. Quando eu tenho dois expoentes se multiplicando é porque estavam um em cima do outro. Então isso aqui é 3 ao quadrado na menos 1, elevado a menos 1. 3 ao quadrado é 9. Ficou 9 elevado na menos 1. E agora eu estou pedindo para tu inverter. 9 elevado na menos 1 é 1 nono. E aqui você chegaria na resposta. Usando aqui o seu conhecimento de potências. Tá? É o expoente menos 2, que faria o resultado dar 1 nono. Tá? Essa parte aqui é a parte de propriedade de potências. Saber que menos 2 é 2 vezes menos 1. Saber que quando eu tenho dois expoentes, na verdade, se multiplicando, é um em cima do outro. Então eu vou colocar o menos 1 mais em cima de propósito. Saber que 3 ao quadrado isso dá 9. E 9 elevado a menos 1 é só inverter a base. Então o inverso de 9 é 1 nono. Então daqui eu descobri que o x é menos 2. Então essa aqui é uma estratégia, tá? Estratégia de sempre saber as potências. Agora tu tem aqui um tato, né? Ter um conhecimento de como trabalham os expoentes negativos. E você chegar aqui qual o expoente que era 1 nono. A outra estratégia, que é a mais tradicional, é você resolver a equação exponencial. Então como é que eu vou resolver essa equação exponencial aqui? Primeiro, saber que 9 é potência de 3, né? Saber que 9 é 3 ao quadrado. Então aqui já fazer uma substituição. Do lado esquerdo da igualdade eu não vou mudar, 3 elevado a x é igual a 1. Agora aqui eu faço a substituição, 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado.
Agora aqui eu vou fazer o caminho inverso do que eu fiz aqui, ó. O inverso, tá? Eu vou sair aqui da fração e vou ir para o expoente menos 1. Então o que você vai fazer? Você tem que saber, lembrar que eu vou querer aqui, o que eu vou querer fazer? Quando eu estou resolvendo uma equação exponencial, eu quero sempre algo do tipo assim, ó. 3 elevado a x igual a 3 elevado a algum número, né? E igualar os expoentes, já que as bases são iguais. Só que eu tenho 3 aqui embaixo, e eu vou querer subir ele, tá certo? Porque eu quero que o 3 fique em cima. Então, para subir, eu vou ter que inverter. Então, como é que vai funcionar a inversão? Para inverter, você troca os dois de posição. Esse cara vem para cima e esse cara vem para baixo, só que tem que elevar tudo a menos 1. Então, aqui ficou 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado sobre 1. Tudo isso elevado a menos 1. Eu inverti a base. Se você inverte a base, tem que elevar a menos 1. 3 ao quadrado dividido por 1 é 3 ao quadrado. Agora eu tenho dois expoentes, um em cima do outro. Expoentes, um em cima do outro, é a regra da potência, né? Potência de uma potência, eu multiplico. Mantém a base, multiplico os expoentes, então fica 2 vezes menos 1. E 2 vezes menos 1 é menos 2, então ficou 3 elevado a menos 2. E agora aqui a gente praticamente acabou a questão, as bases são iguais, eu quero que os expoentes sejam iguais, então o x tem que ser igual a menos 2. Bom, se você está vendo isso aqui pela primeira vez, eu acredito que você achou as duas técnicas difíceis, tá? Porque a gente tem que ter um conhecimento aqui de potências para conseguir resolver equações exponenciais. E esse conhecimento foi dado lá no início do ano. Inclusive, os primeiros exercícios da playlist do primeiro ano são de potência, tá? E a partir de agora, então, as próximas questões eu vou resolver utilizando esse segundo método aqui, tá? Essa segunda estratégia, tá certo? Porque eu acho que ela é mais padronizada, né? Ela segue uma receita de bolo é, mais passo a passo, né? Diferente dessa daqui. Tu tem que ter já um pouquinho mais de visão para conseguir lembrar dessas potências. Então, vou começar a resolver agora a partir da segunda estratégia. X igual a menos 2, tá? Agora aqui B, log de 8 na base 1 meio. Então ele quer descobrir o logaritmo, chamado de x logaritmo. Então vai ficar base elevado a logaritmo igual a logaritmando, 1 meio elevado a x igual a 8. Aqui como a base ela é uma fração, tu pode colocar um parênteses, tá? Não tem problema. 1 meio elevado a x igual a 8. O 8 tem que saber então que é uma potência de 2, que é 2 ao cubo, né? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, vou fazer uma substituição. Em vez de escrever o 8 aqui do lado direito, eu vou escrever 2 ao cubo. Então, ficou 1 meio elevado a x igual a 2 ao cubo. Agora aqui, novamente, ó, a base está embaixo. Eu vou querer inverter essa base aqui para deixar o 2 em cima. Então, vamos inverter a base. 2 para cima, 1 para baixo. Só que quando eu faço isso, eleva tudo a menos 1. Então fica 2 sobre 1 elevado a menos 1 elevado a x. Igual a 2 ao cubo. 2 dividido por 1 é 2. Então ficou 2 elevado a menos 1 elevado a x. Igual a 2 ao cubo. A base é 2 e tenho dois expoentes, um em cima do outro, então regrinha da multiplicação, potência de uma potência,
2 elevado a menos 1 vezes x. Isso igual a 2 ao cubo. Menos 1 vezes x, negativo vezes positivo é negativo, então isso vai dar menos x. Então, 2 elevado a menos x igual a 2 ao cubo. As bases já são iguais, só preciso que os expoentes sejam iguais. Então, menos x tem que ser igual a 3. O problema não acabou, porque lá no início do problema eu queria descobrir o valor de x, não o valor de menos x. Só que o x e o menos x são opostos. Então, se o x é alto, o menos x é baixo. Tá certo? Se o x é de direita, o menos x é de esquerda. Se o x é 5, o menos x é menos 5. Se o menos x é 3, o x é menos 3. E assim a gente resolveu o problema 4.